tremer a câmera. Vamos lá. No último vídeo, eu nem mudei o cenário porque eu gravei um atrás do outro. No último vídeo, eu falei sobre ansiedade. O que é ansiedade, as causas e os sintomas de ansiedade. E trouxe alguns versículos. Mas agora, nesse vídeo, eu quero contar meu testemunho de como que eu lidei. Porque ansiedade é algo que eu lido a minha vida toda. Que eu lidei a minha vida toda. Estou lidando ultimamente. Essa data de hoje é 11 de março de 2021. Janeiro de 2021 eu fiz a prova do Enem. E o gatilho que eu tenho de ansiedade é estudos. Meu medo sobre o meu futuro. E no final desse mês de março eu vou descobrir minha nota. E vou saber se eu entrei, se eu passei ou não na faculdade. Eu tenho ansiedade. Eu estou ansiosa para saber se eu conseguir. Mas eu não tenho mais os sintomas que antes eu tinha. Eu não tô inquieta, eu não tô com falta de concentração, eu não tô tendo espasmos. Eu tô confiando que os planos de Deus irá se cumprir. Se eu passar ou não, os planos de Deus vai se cumprir. Mas deixa eu voltar do começo. Então, vou recapitular porque meu telefone bugou. Meu temperamento é melancólico, colérico. Então, quando eu era criança, eu era muito tímida. E eu tinha dificuldade para ter amizade, para falar qualquer coisa. Eu tinha dificuldade para qualquer coisa. Tinha dificuldade para me expressar. Eu lembro que, quando eu era criança, quando eu passei meus primeiros meses de vida até os 7 anos em Campos do Goytacazes. E quando eu fiz mais ou menos 7 anos, minha família voltou para minha cidade natal, que é Cabo Frio. E quando eu ficava em Campos, eu já tinha contato com a minha família mesmo. Na escola, eu não tinha amigos, porque eu tinha muita dificuldade. O telefone tá menos de 10%. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar. Então, eu já era afastada. E como eu tinha dificuldade de me expressar, eu não falava sobre meus sentimentos. Eu não me abria com minha mãe, mas eu lembro que eu me sentia totalmente isolada, triste de alguma forma. E isso é bastante de uma característica muito forte da personalidade melancólica. Aí eu fui crescendo, a partir do 6º ano pro 7º, que o Senhor mudou muito o meu modo de agir, mudou muito o meu modo de me portar, de me impor. Que antes eu não me colocava em um lugar, eu não me expressava. Se alguém pisasse no meu pé, eu que pedi desculpa, entendeu? Eu não me impunha. Eu não sei se existe a palavra. Se tiver errada, coloca aqui. Eu não me... Isso aí. Com os outros. Se a pessoa me magoava, eu deixava quieto, ficava quieta. Eu era muito guardada. Eu ficava tudo engolindo sapo, eu diria assim. Engolindo. Aí eu fui crescendo e o Senhor foi mudando muito isso em mim. Chegou até um ponto que eu nem pensava mais em antes de falar. Mas graças a Deus, não tem como a gente viver em extremos. Antes eu vivia no extremo de não falar nada. E depois, quando eu fui mudando, eu fui começando a falar tudo. Mas você não deve viver em extremos. Você tem que saber a hora certa de falar e de se calar. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Se você quer ser uma pessoa sábia e ter bons relacionamentos, entenda que existe momento de falar e ficar calado. Isso não tem nada a ver com o vídeo, mas sim, deixa o Espírito Santo fluir. Se você precisar ouvir isso, saiba o momento de se calar e de falar, ok? Voltando ao assunto. Aí chegou um momento que eu falava sem pensar, magoando o sentimento dos outros, de alguma forma. Porque quando você não pensa no que você fala ou age, você pode estar ferindo alguém sem querer. E uma grande porcentagem das feridas que a gente carrega é de uma frase, de um ato que a pessoa fez, que ela nem fez querendo, a maioria das vezes. É porque ela agiu sem pensar. A maioria das pessoas agem sem pensar, fala sem pensar. E mais ou menos no 7º pro 8º ano, mais ou menos nesse período, eu estava agindo sem pensar.
E isso acarretou muito na minha área emocional, porque no nono ano mudou tudo. No nono ano eu tava em um ambiente totalmente diferente. No sétimo e no oitavo eu tinha um grupo de amigos, mas quando eu fui pro nono mudou tudo. O Senhor falou pra mim me afastar de muitas pessoas, e eu fiz isso. No momento que eu me afastei de muitas pessoas, eu voltei a me calar mais um pouco. E começou várias situações da época que hoje não é relevante, que hoje eu percebo, porque eu amadureci, é claro, mas hoje eu percebo que não era tão importante, mas naquela época, para uma garota de 14 para 15 anos, aquilo era a coisa mais importante da vida. E aquilo foi causando problemas emocionais em mim. Eu não me afastei de todos os amigos, porque eram pessoas que estavam me influenciando negativamente, e o Senhor falou poderosamente no meu coração naquela época, e eu me afastei dessas pessoas. Mas também, mesmo crescendo, eu não me sentia à vontade para conversar com ninguém sobre meus sentimentos, sobre situações essas coisas. Mas se você for uma pessoa nova e tiver problemas parecidos com esses, procure alguém, sério. Se não for seus pais, procure um irmão mais velho, procure uma tia, procure alguém que você saiba que é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para te ajudar nessa situação. Não é fácil lidar com ansiedade, problemas emocionais, enfim. Aí no nono ano, eu tive um ataque de pânico. No finalzinho do nono ano. Eu tava saindo da escola, eu estudava durante a tarde, mas no dia eu saía um pouquinho mais cedo. Eu saía normalmente 5h30 da escola, meu pai me buscava. Mas naquele dia eu saí 3 horas da tarde, então meus pais não estavam em casa ainda, estavam trabalhando. E minha irmã estava na escola ainda, porque a gente estudava na mesma escola, mas em séries diferentes. Cachorro. Voltando. Eu voltando pra minha casa. Deu sede. Voltando pra casa, eu comecei a sentir meu coração acelerar muito, muito. Não era como uma palpitação de quando você sai correndo e o seu coração acelera, não. Tava bem mais forte que isso. Tava ao ponto de eu não conseguir respirar direito. E eu não tava conseguindo respirar direito. Não tinha ninguém pra me acudir, não tinha ninguém ao meu lado pra me ajudar. Eu tava vindo sozinha pra casa. Na época, né, eu disse, me afastei de muita gente. Então não tava com nenhum grupinho de escola voltando pra casa. Tava voltando eu e o Espírito Santo. E aí eu cheguei em casa, passando mal, me joguei em cima do sofá e eu não conseguia controlar meus sentimentos. A ansiedade vinha cada vez mais forte. E isso fazia chorar mais. E quando eu começava a chorar, eu começava a soluçar. Ou seja, eu tava com o coração acelerado e já não tava conseguindo respirar direito. E quando eu comecei a soluçar por causa do choro, dificultou mais ainda eu conseguir me controlar. E eu tava sozinha. Aí eu deitei em cima do sofá, porque minha escola pra minha casa, mas na época era 15 minutos andando. Se você andava rápido, era 15 minutos. Então eu tava andando super rápido. Então quando eu cheguei em casa, eu já tava cansada fisicamente. Tava cansada emocionalmente, fisicamente, tava cansada de todas as áreas. Eu deitei, chorei muito em cima do sofá, porque eu tava tendo ataque de pânico. E eu comecei a orar. E eu comecei a orar, eu não conseguia dizer palavras porque eu tava soluçando. Mas mentalmente eu lembrei que eu não estava sozinha, que o Espírito Santo habitava dentro de mim e que o Senhor era o meu Pai, que estava me guardando, me protegendo e que Ele tem o controle de todas as coisas. E quando eu comecei a lembrar disso, meu coração foi desacelerando pouquinho a pouquinho, cada vez mais, constantemente. E quando começou a desacelerar, eu respirei fundo e tive uma conversa com Deus. E aquela conversa acalmou muito o meu coração.
depois daquela situação eu nunca mais tive ataque de pânico, graças a Deus. Porque a partir daquele momento eu entreguei basicamente entreguei nas mãos do Senhor minha vida emocional. Eu tava tendo ansiedade, ataque de pânico é uma coisa muito séria, porque se você não controlar, isso pode causar... Meus pais poderiam ter chegado em casa e eu desmaiado, porque eu não tinha conseguido respirar direito. Só comecei a respirar a partir do momento que o Senhor acalmou meu coração. Eu lembro daquela música, acalma meu coração. Enfim, não sou cantora. Acalma o meu coração. Esquece. Aí, o momento foi tenso, mas agora, lembrando de como o Senhor me cuidou naquele momento, eu só tenho motivo para rir. Lembrando disso, que o Senhor estava no controle de tudo. Depois do nono ano, disso tudo, eu conversei com a minha mãe, mas na época a gente tava acontecendo muita coisa com a minha família. Tava um momento complicado, entendeu? Então a gente não buscamos ajuda. No primeiro ano, eu não tive ataque de pânico, a minha ansiedade estava bem melhor, estava bem menos, mas eu comecei a ter espasmos. Espasmos são movimentos involuntários. Eu tinha espasmo na mão, e do nada começava o meu dedo assim, tremer, o que é isso? Enfim, começava a tremer e minha pálpebra também. Meu olho começava, tipo, que palpitar, sei lá, começar assim, eu ficava, que agonia. Aí quando eu comecei a ter isso, a situação da minha família já estava melhor, então eu pedi a minha mãe pra buscar ajuda. Então eu fui no neuro 2 vezes, porque eu fiz exame, só que aí passou o tempo de entregar o exame pro médico. Aí eu tive que fazer outro exame terrível, tá? Não gostei daquele exame. Eles tinham que grudar várias coisinhas na sua cabeça, enfim, você tem que lavar com sabão. Tipo, eu detestei, deixou meu cabelo muito ressecado. Enfim, nada a ver agora. Mas continuando, meu testemunho. Eu fui 2 vezes no neuro, fiz 2 exames e o neuro falou que tava tudo bem com a minha cabeça, o problema era sentimental, então eu comecei a tomar remédio. Isso foi no finalzinho do meu primeiro ano. Deixa eu lembrar o ano do meu primeiro ano. Foi minha primeira série. Desculpa. 2020 foi o terceiro, 2019 o segundo, então 2018 foi meu primeiro. Então, para 2018, de 2018 a 2019, eu fui no médico. Aí, comecei em 2019, eu comecei a tomar remédio. Só que no finalzinho de 2018 para 2019, aconteceu algo que me abalou muito. Um problema de família que me abalou muito. Se um dia eu for contar esse testemunho, eu vou primeiro pedir permissão aos meus parentes, porque né, eles estão envolvidos nessa história, eu não vou citar nomes, mas se você me conhece, você vai saber a história. Então, para 2018 para 2019, do meu primeiro ano ao segundo ano, aconteceu algo que remexeu toda a estrutura emocional minha, espiritual, tudo. Depois da oração que aconteceu no nono ano, quando tive ataque de pânico, e eu entreguei tudo na mão do Senhor emocionalmente, quando aconteceu algo trágico, que foi quase trágico, no final do primeiro ano, eu não conseguia nem orar. Não consegui por semanas. Acho que foi 2 semanas eu não conseguia orar, não conseguia falar, não conseguia abrir meu coração para Deus, porque eu tava triste, magoada, e eu sabia que não era culpa de Deus aquilo não ter acontecido, com certeza não, mas eu não conseguia me expressar nem mesmo para Deus o que eu tava sentindo. Aí, achei irritante. Aí, depois de 2 semanas sem conseguir orar, eu comecei a orar para Deus, mas eu não abri meu coração naquela época. Aí aconteceu várias coisas, o tempo foi passando, e eu fiz a escolha tola de me afastar de amigos que eram amigos de Deus para minha vida. Eram amigos que me levavam mais perto de Deus e eu estava me afastando. Aí meu coração ficou muito aflito. O Espírito Santo começou
a me quebrantar muito. Eu não conseguia dormir mais direito, porque o Espírito Santo não deixava mais eu dormir. Toda madrugada eu acordava com a vontade de chorar. Mas não chorar tipo, minha vida tá fracassada. Não, chorar no colo do Pai. Tinha vontade de chorar no colo do Pai. Toda madrugada eu acordava assim e eu ficava querendo fazer uma escolha, mas eu não fazia porque eu tava angustiada, com o emocional abalado, com a vida espiritual abalada. Isso foi no segundo ano, no começo do segundo ano, né? De janeiro para fevereiro. No final de fevereiro, eu abri meu coração para Deus. De novo. Mas dessa vez eu não entreguei somente a área sentimental. Eu entreguei a minha área mental, eu entreguei tudo, exatamente tudo. A única coisa que eu não tinha entregado naquela época eram meus sonhos, porque na minha convicção, meus sonhos eram os planos de Deus, entendeu? Na minha convicção. Mas, graças a Deus, o Senhor mudou isso no ano passado. Mas, no final de fevereiro, eu entreguei tudo na mão de Deus. Voltei atrás nos erros, eu voltei a falar com amigos que eu tinha me afastado, que eram os Deus na minha vida, mas eu não estava entendendo o processo todo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, depois dessa situação toda, o Senhor falou poderosamente no meu coração sobre administrar sentimentos. E na época, não vou pegar hoje não, vou pegar em outro vídeo, o livro que eu vou falar agora. Na época tinha um livro aqui, que tem um livro aqui, que se chama Administração dos Seus Sentimentos. Não deixe que eles controlem você. Que é de uma pregadora, Joyce Meyer, não sei como se pronuncia. E na época, o Senhor já estava falando poderosamente no meu coração sobre controlar os sentimentos. E foi a partir daí que não somente os versículos que estavam no meu coração começou a fazer sentido, como também os passos práticos que a preletora, que a pastora Joyce, falava nos seus livros, que eu comecei a praticar e foi melhorando muito a minha ansiedade. Aí, graças a Deus, do segundo ano e diante, eu não tenho mais espasmos, eu não tenho mais insônia, eu não tenho mais pesadelo, eu não tenho nenhum medo de incapacidade, de inferioridade, de sonhos fracassados, não tenho mais isso. Tem alguns momentos que me lembram disso tudo. Existem momentos que parece que minhas emoções vão me engolir viva. Existem esses momentos. Com certeza existe. Mas antes acontecia toda semana. Hoje acontece uma vez ao ano, uma vez ao mês. Entende que houve uma cura no meu emocional, no meu mental, durante esse período todo. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Se você tem ansiedade, esse testemunho meu, eu espero que te ajude a enfrentar esse medo e te entregar todo o seu coração a Deus. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele sabe como cuidar de algo que Ele criou, que é o coração. Ele sabe como controlar, te ajudar a controlar. Os sentimentos são coisas lindas que o Senhor depositou em nós, mas o coração não é bússola para você ser guiada pelo coração, não é bússola para você ser guiada pelos sentimentos. Seus sentimentos não podem ser o seu norte. O seu norte é Deus. E quando eu falo norte é porque a bússola sempre aponta ao norte. E você, de acordo com a bússola, vai seguindo seus caminhos. Seu caminho tem que ser, o seu norte tem que ser Deus, porque aí sim você vai saber o caminho que deve trilhar. Então, eu espero que tenha gostado. Compartilhe com alguém que você conheça que tem ansiedade. Comente seu testemunho e dê o like para saber que você gostou. Tchau!